Só ver se o cabelinho aqui tá bonito. Ah, moleque. Então vamos lá, eu tô gravando esse vídeo aqui em Brasília, eu tô num encontro, eu queria falar contigo de um tema extremamente importante. Qual é o tema que eu quero falar contigo hoje nesse vídeo? Eu acredito que verdadeiramente tudo que você precisa pra alcançar o que você quiser na tua vida já tá dentro de você. A questão é você aprender a achar o caminho desse poder que você já tem dentro de você. E eu trouxe uma pessoa pra bater um papo com a gente aqui. Eu trouxe uma pessoa que, na minha opinião, aliás, eu não conheço ninguém melhor pra falar de missão de vida, de caminho interior, de alinhamento, de encontrar você com você mesmo, do que meu amigo Bruno Gimenez. Salva de palmas. Pode falar você também que contou aí, Bruno. Gostei, meu garoto. Obrigado, tá aqui. Cara, boa. É o seguinte, que eco, né? É o seguinte, ó, parece meio coisa do além, ó. Que isso, hein? É o seguinte, Bruno Gimenez, Luz da Serra, especialista em ajudar você a achar a sua missão de vida. Por que eu trouxe ele bater um papo com a gente aqui? Eu acredito que a maior batalha que todo mundo luta é aquela que tá dentro de você. E ele tem um conteúdo muito massa pra falar contigo. A gente tava batendo papo antes de começar o vídeo. Fala aí, Bruno. Fala aí, Bruno. Oi, gente, tudo bem? Estou feliz demais de estar aqui. Jerônimo é um dos meus mentores. Eu fiquei muito contente e honrado de ser convidado pra falar pra você que tá aí do outro lado. Audiência do Jerônimo, profissão coach, Academia da Produtividade. Eu sei que todo mundo te encontra aqui. Massa. E você que é Awaker, se tiver um Awaker aí, mete hashtag SouAwaker aqui nos comentários. Pra quem vai lembrar muito bem do Brunão, tava lá no Wide Awaker, num evento incrível que a gente fez no Espírito Santo. E a gente sente, eu sei que às vezes é difícil você sair e ir num evento, porque você naquele momento que foi convidado pro evento, não entendeu o poder daquilo, mas eu fui convidado, muita honra, aceitei o convite de estar lá no Wide Awake. E eu sei que a palestra que foi dada lá é um conteúdo que nem todo mundo teve acesso. Eu tava conversando com o Jerônimo aqui e ele tava falando sobre despertar o poder que todo mundo tem. E eu tava falando pra ele exatamente do conteúdo que nós vimos no Wide Awake. Jerônimo, eu sou palestrante há muito tempo. Eu também sou estudante há muito tempo. E poucas vezes eu vi um evento como aquele. Não só pela arquitetura do evento, mas pela sintonia, pela energia e pelo seu público. Então se tem alguém que é Awaker aí, comenta. Porque eu mesmo abracei e beijei a turma lá. Foi incrível, né? Foi incrível. Foi lindo. E tem alguma coisa que eu acho que vale a pena você prestar atenção. Porque a pergunta que eu sempre faço é a pergunta que eu fazia quando eu acordava de manhã, como químico industrial, ia pro trabalho e voltava. Só que do mesmo jeito que eu ia vazio, eu voltava mais vazio ainda. Que vazio? Vazio existencial. Vazio de me olhar no espelho todos os dias de manhã, cara. Eu me olhava no espelho, parava assim, ficava olhando no espelho, mas parado assim, 3 minutos me olhando e me perguntava, cara, quem é você que não sou eu aí dentro? Ó, chega a arrepiar, cara. Nossa, é mesmo, arrepiou mesmo. Poxa, uma vez você tá pra mim aqui, tá arrepiadão, né? Parece que é exagero. Já, toda arrepiada aqui. Quem é você que não sou eu aí dentro? Quem é você que não sou eu aí dentro? Olha que cara, forte. E eu me sentia eu tô arrepiado ainda. Eu me sentia um impostor, cara. Eu me sentia um merda, eu me sentia um falso, porque eu tinha estudado pra química, meus pais tinham orgulho de mim, os meus amigos diziam que eu tinha um bom salário, um bom emprego, uma boa posição, realmente tinha. Mas como é que podia? Todo mundo queria ser eu, mas eu não queria ser eu mesmo. Parabéns, Bruno, parabéns, mas eu não queria ser eu mesmo. E eu descobri, cara, depois de muito buscar, de muito batalhar, pra gente resumir essa história, eu senti depressão, eu fui consumido pelo vazio existencial, e eu descobri que quando eu comecei a encontrar o que eu queria fazer na vida, a minha missão de verdade, eu descobri o Bruno de verdade, aquele que quando eu olhasse no espelho era eu mesmo. Então eu tenho eu acredito que quando você encontra a sua missão, a felicidade, a alegria, a prosperidade, os bons relacionamentos encontram você. Você não tem que buscar o resto pra se encontrar. Você tem que buscar você pro resto te encontrar. Isso é lindo. E aí, qual que é o grande lance, a grande pergunta? Você é o que você quer ser? Ou você é o que os outros querem que você seja? Olha só. Você faz o que você faz porque você quer fazer? Ou você faz o que você faz porque os outros querem que você faça? A gente vive dentro de uma ditadura de sainha cor-de-rosa. Os filhos, a mãe, o marido, o tio intelectual. Tem sempre um tio intelectual que ferra com tudo, viu? Que é aquele que você quer dar orgulho. E aí um dia um pai, um tio intelectual, uma mãe, uma avó querida, sonha que você fosse isso, que você fosse aquilo. E você sabe que uma das maiores dificuldades que o ser humano tem é de rejeitar alguém que ele ama, como ele também não gosta de ser rejeitado. Então dizer não para uma pessoa que você ama e ver nos olhos dela um olhar de decepção por você não fazer aquilo que ele acha que é melhor, é o maior desafio da vida das pessoas. Então eu descobri que existem 3 eus. Ou seja, não devia ser tão difícil você querer fazer aquilo que você acredita que nasceu para fazer, né, cara? Por isso eu acho que todo mundo tem uma força interior muito poderosa, mas ela é envolvida, ela é engordurada, ela é lacrada por 3 sombras da mente. E essas 3 sombras da mente é que eu posso falar rapidinho aqui. Vamos falar? E antes de falar das 3 sombras, cara, eu quero falar que isso é tão importante que o Bruno tá falando, que eu cresci e eu honro meu pai por isso. Sim, né? sim. Nós Awakers, a gente tem os nossos princípios como Awaker, né? Claro. Então um dos princípios do Awaker é honre a sua história, mas crie o seu destino. Lindo. Honre a sua história. Lindo. Mas crie o seu destino. Você agora foi minha vez de arrepiar. É você forte, não é né? obrigado, É você não é obrigado a estar preso
a história da tua família. Então honre sempre, mas você sabe por que a gente é arrependido mais? Porque eu e o Jerônimo, quem nos conhece sabe que a gente é intenso. Com certeza. A gente tem o costume de sair do ponto um pouco. Nunca a gente peca por omissão. Aliás, está no Apocalipse 3. Vou falar de Bíblia agora. Aê, porque eu li a pastor, Bíblia, caí pastor Jerônimo. Vou falar de Bíblia porque eu curto o livro. E eu acredito em Deus, e mesmo que você não acredite, mesmo que eu fosse ateu, eu leria a Bíblia por inteligência. Né? Eu leria a Bíblia, mesmo que eu fosse ateu. Muita coisa bonita. Muita coisa boa. E Apocalipse diz, né, que seja frio, antes fosse frio ou quente, mas como você é morno, te vomitarei. Isso. Então a gente precisa escolher ser frio ou quente, né? Não Seguir uma pode vida ficar em de cima do morno, muro. não pode. E eu cresci ouvindo meu pai dizer, por amor, meu filho vai ser médico advogado, meu filho vai ser médico advogado, virei advogado, fui infeliz por 14 anos. Eu honro meu pai por isso, eu honro isso por ele. Mas a gente criou nosso próximo destino, e para criar o seu próprio destino, uma das sacadas está aqui nas nossas 3 sombras. Então é o seguinte, 3 sombras. A primeira sombra é a sombra da sociedade. Cara, eu tava falando aqui, a gente tá usando o celular pra gravar, e eu já vou comprar o próximo celular. Eu não preciso comprar o próximo celular. Eu não preciso. Por que eu vou comprar o próximo celular? Porque tá todo mundo comprando. Por que eu uso roupa de marca, se às vezes eu tenho roupas metade do preço? Mas porque a sociedade te influencia. E claro, tem coisas que é legal ser influenciado pela sociedade. Se o próximo equipamento eletrônico, seja qual for, te traz aquele benefício que você estava precisando, é conveniência. Mas a maioria das pessoas é ditada pelo cabelo, pela roupa, pelo comportamento. E a maior farsa que a conspiração vazio da alma conta pra gente é que você tem que ser aceito, que você tem que se enquadrar de um jeito para ser aceito. Então, a primeira sombra é a sombra da sociedade, que quer que você seja um elemento em comum. Porque toda vez que você foge da curva, você desequilibra o sistema, e o sistema não gosta. O sistema a sociedade que é morno. Ele não gosta de coisa nova, no sentido de que tire as pessoas da zona de conforto. Eu poderia ir mais adiante, como eu fui no Awake, você me deu 2 horas de palestra, e eu adorei a palestra, mas eu acho que já deu pra você pegar. Segunda sombra da mente. Segunda sombra da mente, por incrível que pareça, é do eu superior. E é muito engraçado porque as pessoas me falam, Bruno, mas você como espiritualista, eu sou universalista, tá, gente? Eu não tenho uma outra religião. Eu falo de conexão espiritual sem falar de religião. Mas não seria a saída? Só que é o seguinte, da mesma maneira que a gente tem um corpo físico, se a gente não treinar ele, o nosso corpo começa a perder elasticidade, tônus. Se você não treina a espiritualidade, ela também te engana. Porque a espiritualidade, a consciência, a energia, o eu superior, é um campo de energia que leva a intuição, a sensibilidade. Quando você não escuta, essa sensibilidade fica mais forte para que você escute. E você torna a não escutar, ela fica mais forte. E ela quer ficar mais forte. E não seria uma coisa boa? Não, porque quando essa sensibilidade começa a ficar muito forte, ela começa a pegar tudo que é sujeira. É o tal do curva de rio. A pessoa pega a dor de cabeça do outro, ela pega o mal-estar do outro, ela entra num lugar e começa a passar mal, porque ela não está equilibrando o eu superior dela. Tem várias formas de equilibrar o eu superior. Que alguma pessoa que esteja vendo a gente... É muito comum. É muito comum. Eu passo por isso. Eu também já passei mais por isso. Mas quando hoje... a gente passa, o que significa? Opa, preciso voltar às minhas práticas, preciso meditar. Meditar é incrível, tá, gente? Aliás, nós somos um sistema, né? De mente, cérebro, corpo e relacionamento. A Waker sabe o que eu tô falando. E um dos elementos que a gente tem é o nosso corpo, né, cara? Sim. E toda vez que o nosso corpo interfere no nosso corpo, interfere no nosso sistema como um todo. Perfeito. Né? E aí todo o sistema sente naquilo ali. Perfeito. Né? Então essa é a segunda sombra da mente, a sombra do eu superior. E a terceira sombra da mente, e essas sombras não deixam você ser quem você realmente quer ser, é a sombra que eu falei, que é onde todo mundo fala, mas como? Porque cuide com as expressões, vai ser polêmico, hein? Vai. Essas expressões, a família é a base de tudo, família é tudo pra mim. Tá lascado. Sério. Eu amo meus pais, estou bem com eles, minha família é incrível. Honre a sua história. Mas só fui feliz. A minha grande virada foi há 8 anos atrás, quando eu parei de querer ser aprovado pelo meu pai. Porque tudo que eu buscava era ser aprovado por ele, que ele me reconhecesse, que ele me amasse. E eu, desculpa, caguei. Chegou uma hora de ser eu mesmo. Incrível. E posso te dizer, essa é o seguinte, todo mundo quer que você seja aquilo que eles acham melhor você ser. Mas por amor, tá? Eles fazem isso por amor. E por medo. Não é porque ele te ama. Por medo. Medo que você se dê mal. Claro. Todo mundo quer que você seja aquilo que eles acham que você tem que ser. Mas quando você consegue ser de verdade aquilo que você acha que você quer ser, o que acontece? Eles te amam mais do que eles achavam que era possível te amar. Uau. Foda, né? Foda. Essa é a palavra. Foda, cara. E isso eu demorei... O que essas pessoas têm? Elas têm medo. Então, como elas não conhecem o seu sonho, porque você é o único representante do sonho, elas querem impor, por cuidado, um sonho pra você, que é um sonho controlado. Mas quando você vai lá e vive a sua essência e conquista seus sonhos, você brilha tanto que o amor que vem deles é muito mais genuíno, muito mais verdadeiro. Então, essas são as 3 sombras da mente. Fica atento a essas sombras. Você reconheceu alguma ou talvez todas. Se você tiver clareza sobre isso, começar a prestar atenção, eu tô fazendo o que o outro quer, que a sociedade quer, ou eu tô fazendo o que eu quero?
nível. E com isso você já tá tratando o eu superior. Ousar jogar a pergunta pra dentro é tratar o eu superior. E é sem revolta, tá? É com amor, não tem revolta nisso, tem amor. Sim. E honre tudo que você viveu, honre sua história, honre a história da tua família, mas crie seu próprio destino. E se a sociedade lhe impôs coisas no passado, não tenha raiva por isso, honre, porque certamente isso lhe trouxe recursos hoje pro restante da tua jornada, com certeza absoluta. O Bruno, o que eu acho legal do Bruno é que eu acompanho ele no canal do YouTube dele, porque, entre outras coisas, eu aprendo com ele. Ele é, sim, meu mentor em diversas áreas. E, verdadeiramente, você quer continuar esse papo, com o Bruno, vai aparecer pra você aqui no vídeo, vai estar na descrição o canal do Bruno. E se ele jogar no YouTube, o que ele joga lá pra Luz pesquisar? da Serra. Joga Luz da Serra e procura que você vai achar lá. Vale a pena seguir ele, vai lá, segue o canal dele. E se você estiver por aqui, ó, pra ter sempre em primeira mão o que você vai receber, tem um sininho pra você ser notificado quando chegar vídeo novo. E se isso agrega valor à tua vida, clica no sininho, que aí o YouTube entende que esse é um conteúdo que você quer saber quando tiver um novo. E como eu sou convidado aqui, eu sei que tem outros convidados e outros vídeos, eu vou saber se esse convidado agradou o povo aí. Como? Com a curtida. Curte então, se você aí. gostou, curte. E se você não gostou, hoje eu vou pedir curte igual, que daí o Jerônimo me chama nos próximos, tá bom? Um abraço pra você, a gente se vê no próximo vídeo e você vê o Bruno lá no canal Luz da Serra. Valeu! Vamos! Valeu, gente!